A homeopatia, ela cura? Qual é o processo da homeopatia na questão assim de lidar com as doenças, né? Perfeito. A homeopatia ela tem um princípio básico de a substância de onde é retirado o medicamento, elas podem vir do reino animal, reino mineral, vegetal, de elementos químicos. Você tem homeopatia do café, da Coca-Cola, da Ritalina, você tem homeopatia da lua, do sol, você tem da eletricidade. Então, o que se busca? Reconhecer o que cada substância tem, identificar o que ela estaria provocando e aplicá-la junto ao paciente. É o que acontece. Ela vai entrar naquilo que nós chamamos de energia vital, que é uma força que organiza a chamada homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio geral. Sim. É um encaixe. Então, quando a gente acerta a homeopatia, isso na homeopatia a gente chama de simílimo, é o semelhante. Quando você encaixa aquilo ali, essa energia vital, ela se fortalece, se equilibra e ela promove a cura. Ou seja, não é a homeopatia que faz a cura, é a energia vital. Nós seguimos um princípio que é o chamado leis de cura, ou leis de Hering. E ela tem um dos princípios que diz a cura vem de dentro para fora. Sim. Então, eu preciso entrar e ativar todo o processo de recomposição. O diferencial é que a homeopatia pode atuar em questões emergenciais. Eu estou com uma cólica, uma picada de inseto, eu estou com uma dor de dente, eu estou com enxaqueca. Ela atua muito bem. Eu até costumo dizer, entre tomar um medicamento X alopático e tomar um medicamento homeopático, que exagerou na bebida, exagerou na comida, a gente tem ali o Nus Vomica, que é fantástico, que ele vai atuar. Isso, que a fitoterapia é natural. Então, quando ela atua nessa questão emergencial, mas ela tem o propósito de, quando eu conheço o indivíduo que está diante de mim, na totalidade, e eu consigo achar o semelhante e indicá-lo, e ele atuar corretamente na energia vital, ela desperta, e aí eu tenho um processo de equilíbrio. Mas aqui não acontece ainda a cura. Eu costumo dizer que toda intervenção externa, a homeopatia, a alopatia, a fitoterapia, a ayurveda, a tradicional chinesa, a acupuntura, qualquer intervenção terapêutica, ela alcança 20% do processo de cura. 80% é o ser. Então, eu levo, através da homeopatia, o equilíbrio, a pessoa, poxa, que legal, não estou mais doendo, não estou mais sofrendo, estou bem. Aí a pergunta, e agora? O que você vai fazer com esse bem-estar? Você tem espaço para trabalhar o quê? Samuel Hahnemann, quando estabeleceu a homeopatia, ele disse: o principal dever do homeopata é trabalhar para restituir a saúde, para que o indivíduo com saúde venha realizar seus altos fins existenciais. Perfeito. Então, quando uma pessoa pergunta, eu pergunto para um paciente, por que você quer melhorar? Por que você quer a cura? Porque eu quero ter minha vida de volta. Ele não consegue entender que a vida que ele tinha é que o levou aonde ele está. Sim. E ele pode tudo menos voltar para aquele lugar, senão ele vai ficar no looping. Assim que fala, looping, né? Looping. Eu ainda estou no tempo do caiu a ficha, entende? Então, essas coisas. E aí a cura vai se dar. A homeopatia prepara o ambiente, mas o paciente tem que ser conduzido a essa, digo, autopercepção para fazer uma modificação. Todo o processo de sofrimento no corpo, na mente, nas emoções, nas finanças, todo o processo de sofrimento é um convite à mudança. Perfeito. E no caso, assim, especificamente de doenças, né? A gente diz é como se fosse o último estágio de algum problema. É o corpo lhe dizendo, olha, se você pelo pensamento não parou, se você na parte espiritual não parou, vai ter que chegar no físico para você ter que parar, obrigado, né? Perfeito, é exatamente isso, né? Um mestre querido sempre falava, tem espíritos que são como gazelas, que despertam com o nascer do sol. O sol nasce, ele já acorda. E tem espíritos que são como ursos hibernando. Você joga dinamite e ele está ali ainda. Assim. Então, é preciso muitas vezes, né? No falar de um segmento, a gente vai pelo amor ou pela dor, né? Sim. O brasileiro diz, você vai na linha ou na lenha. Então, a gente geralmente, infelizmente, escolhe ir na lenha. Sim. Aí vem o adoecimento. Você falou uma coisa assim que eu achei maravilhosa. 80% é a gente que se cura, né? Há casos
né, no seu trabalho, em que você, quando usa homeopatia, a pessoa às vezes se sente bem, mas depois volta a se sentir doente, talvez até mesmo com o próprio sintoma que ela estava? Nós costumamos dizer que o processo evolutivo é a construção de camadas, como uma cebola, na camadas que vão se sobrepondo. Na homeopatia, nós entendemos que duas doenças diferentes não coabitam. Sim. A doença, o adoecimento mais forte, digamos assim, ele se sobrepõe. E imagina que você tem um adoecimento, por algum motivo ele não é trabalhado, você entra num novo processo de adoecimento. Ele entra como uma nova camada. Aí vem um outro, uma nova camada. À medida que você cura o que acontece? O que estava lá subjugado, ele vai se revelar. Exato. Então, a minha pergunta é: quantas camadas tem? Essa é a minha pergunta. Eu não sei ainda. Eu já tive a oportunidade de ver muitas, mas o demonstrar da próxima camada é variável de pessoas para pessoas. Sim. Então, tem pessoas que fazem um tratamento e 6 meses depois eles voltam para outra questão, 1 ano depois volta para outra questão, 10 anos depois volta para outra questão. Eu estava bem, mas apareceu isso. Então, agora é o tempo disso se manifestar. Então, é variável esse tempo e vai se mostrando. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviram esse ditado? Opa! Então, assim, e a pessoa, nossa, mas parece que está tudo piorando. Não, isso, é o processo. Por que esse processo está chegando agora? Porque você está em condições de lidar com ele. Você tem estrutura. Não tem um ditado que diz: o frio conforme o cobertor? Sim. Então, é exatamente assim. Então, nossa, estou aprendendo vários ditados novos. eu vivo com eles. Nossa Senhora, eu uso eles direto. Porque eles dão uma imagem clara. Eu adoro. Sim, com certeza. E faz cada um todo no seu sentido. processo, né? Não é? Realmente, a pessoa, às vezes, você pode cuidar, trabalhar aquela pessoa, né? Trazer a homeopatia na vida dela. Então, ela vai cuidar, ela vai curar, vamos dizer assim, aquilo que é possível naquele momento para ela. É o que tem para hoje. É o que temos para hoje. A homeopatia, ela atua desde a concepção até a idade avançada. É o bebê no ventre, a adolescência. Não tem limites, não existe um limite. Ela atende a todos. Com a homeopatia, você cuida dos pets, dos animais. Como é natural, né? Exato, exatamente. Inclusive, a gente está tendo um avanço na agropecuária. Eles estão cada vez mais usando na condução da saúde dos animais, das plantações. Legal. Então, ele atua junto aos animais, as plantas que você tem no ambiente. Sim. O ambiente, a homeopatia harmoniza os ambientes, ela trabalha essas questões. A nossa casa adoece, o nosso automóvel adoece. Né? Tudo isso é possível de você trabalhar. Não há nenhuma contraindicação. O diferencial é você entender o que está acontecendo. Quando a gente fala em pets, em plantas e em crianças... Queria saber das plantas. Pets, plantas em crianças, a gente tem uma coisa muito interessante. Até os 7 anos de idade, com certeza absoluta, mas até os 12, estendendo um pouquinho, 80% a 90% do processo que está acontecendo com aquela criança é questão com a mãe. Não é que Freud tenha razão. Não é que a culpa seja da mãe, é porque a relação entre mãe e filho é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar, apesar de toda a romantização que se coloca aí. Sim. Mas o fato é que cuidar de uma criança com menos de 12 anos sem cuidar da mãe é enxugar gelo. É preciso cuidar dessas duas situações. Então, se uma criança tem 70%, 80%, às vezes mais, de questões dos pais, o que sobra para ela de 10%, uma criança tão pequenininha, com tanto sofrimento, aquilo já é um indicativo de que aquele ser, aquele espírito, ele vai ter uma vida já com muitas atribulações, muitas atribuições, muitas aprendizagem. Eu costumo dizer aprendizagem. Por isso que já começou tão cedo nessa rotina de dores, de sofrimento. As plantas também. Então, a planta em casa, ela está absorvendo, ela está doando, é alguém que chega com uma intenção negativa, uma energia negativa. Tem a planta que seca porque ela está tirando
como é que eu costumo dizer? Tem plantas que secam porque elas estão doando a sua vitalidade para quem está no Sim. ambiente. Total. E elas morrem. Mas tem plantas que secam porque elas estão absorvem absorvendo. a negatividade que está na pessoa ou que está no ambiente. Você só tem que saber separar. Nós temos, por exemplo, na homeopatia, uma homeopatia chamada Ruta graveolens, que é a da arruda. É a homeopatia da arruda. E na homeopatia a gente costuma dar apelidos para a substância para a gente identificar. E a gente chama na homeopatia a ruta de a invejosa da matéria médica. Né? Vocês terem uma ideia, né? Eu achei que o apelido ia ser menor. É a invejosa da matéria médica. Isso quer dizer que aquela pessoa que vai chegar e ela costuma dizer: porque não está dando certo, porque meu chefe me persegue, porque todo mundo me persegue, todo mundo me... Né, coitadinho de mim, conheço tal, vários aquela assim. coisa e tal. E aí você, Ruta graveolens, né? Ela tá... Dizem que quando você quer conhecer... Tá com João e Pedro e quer conhecer Pedro... você pede para o Pedro falar do João. Aí você conhece o Pedro. Não está conhecendo o João, né? Sim. Então, quando Legal. a pessoa está falando ali, ela está falando, no fundo, ela está falando de si. E aí a gente vai trabalhando essas questões. Então, o pet, a planta, a criança, eles geralmente estão espelhando alguma coisa do mundo adulto que os cerca. Nossa,